Pelo sinal de Santa Cruz, livra-nos Deus, Nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Começamos este tempo de oração, como sempre, lembrando-nos de Nossa Senhora, minha Mãe Imaculada, acabamos de dizer. E neste início de mês de maio, neste dia 1 de maio, fazemo-lo ainda com um gosto maior. Lembramos Nossa Senhora e queremos tê-la mais presente ao longo de todo este mês. E também dissemos São José, meu Pai e Senhor. Imagino que daremos uma grande alegria à Nossa Senhora invocando também muitas vezes São José, como a Igreja hoje faz, invocando como operário, como aquele que é um modelo para todos os trabalhadores. São José foi aquele homem que recebeu a missão mais extraordinária possível. Às vezes vemos aqueles filmes que falam de uma missão impossível ou de um agente secreto que tem que fazer alguma coisa extraordinária, desativar uma célula terrorista, evitar um atentado, salvar o mundo da colisão com um asteroide, qualquer coisa deste estilo que parece extraordinária e impossível de se fazer. E parece que esses filmes são sempre filmes preferidos, porque têm muitos efeitos especiais, muitas coisas. Pois São José recebeu uma missão mais extraordinária possível e com muito poucos efeitos especiais. Recebeu essa missão de ser pai. Aqueles que são pais sabem que isto às vezes é, sobretudo quando se trata do primeiro filho, o desafio que isto é. Juntamente com a alegria, uma certa responsabilidade, porque um filho quando nasce não vem com um manual de instruções. É preciso ir aprendendo e São José foi pai adotivo de Jesus, pai do Filho de Deus. E ensinou realmente a Jesus muitas coisas. Educou-o. Deus quis contar com José para educar o seu próprio filho. E ensinou-o a ser um bom trabalhador, e ensinou-o a ser um bom filho, e ensinou-o a crescer em qualidades humanas. Foi realmente um pai extraordinário para Jesus que é Deus, é um Deus verdadeiro e é também um homem verdadeiro. E por isso pode crescer e por isso pode aprender. E como é que José levou a cabo esta missão? Do modo mais normal possível. Através do seu trabalho, do dia a dia, que era um trabalho manual, com o qual suava, com o qual se cansava, sujava as mãos, trabalhando na sua oficina, fechado em casa, muitas vezes, noutras vezes trabalhando nas obras, nos arredores de Nazaré. Soube ser feliz naquilo que fazia São José. Quando voltava a casa no final do dia, quando trabalhava fora, depois encontraria Maria e encontraria Jesus, desejaria esse final de dia, desejaria voltar para casa. Soube descobrir ali Deus, naquilo que estava a fazer no seu dia a dia. Soube amar Jesus, soube amar Maria. E foi um bom pai, um bom trabalhador, um bom educador, um bom mestre. E nós pedimos isto a São José. Neste início do mês de Maria, São José ajuda-me a conhecer melhor Maria, a conhecer melhor Jesus, a ter mais intimidade com eles, a descobrir essa alegria de ser amigo de Jesus, de ser amigo de Maria. São José Maria conta no Caminho, nesse seu livro, escreveu este ponto. De São José, diz Santa Teresa no livro da sua vida:
Quem não achar mestre que lhe ensine a orar, tome este glorioso santo por mestre e não errará no caminho. O conselho vem de uma alma experimentada. Segue-o. Pois nós hoje, nesta oração, dizemos: São José, quero seguir este conselho. Ajuda-me a rezar. Leva-me até Maria. Leva-me até Jesus. Jesus, tu, Senhor, que aqui estás, Jesus aprendeu a trabalhar com José e assim foi crescendo e foi aprendendo na sua infância e na sua juventude muitas coisas das quais depois se serviu na sua vida pública, quando chamou esses apóstolos e quando começou a anunciar o reino de Deus nesses 3 anos de forma mais intensa antes da sua paixão, da sua morte e da sua ressurreição. Os exemplos que Jesus usava eram exemplos que as pessoas percebiam, porque eram exemplos que Jesus conhecia muito bem. O Senhor falava dos trabalhos da terra, o Senhor explicava o que era uma sementeira e quando chegava ao tempo da ceifa, o que é que se fazia, e falava dos vários tipos de grãos que havia e o grão de mostarda que dá uma grande árvore, e falava do dia-a-dia das tarefas domésticas, de uma dona de casa que perde algo e vá ao chão cuidadosamente até encontrar. E Jesus também nos falava das pescas, que era um especialista. Aliás, depois da ressurreição, Jesus prepara aquele lanchinho para os apóstolos enquanto eles estão a pescar. Já tem peixe na grelha ali preparado para os apóstolos comerem. Jesus também nos fala do modo de construir uma casa que tem de estar bem edificada sobre a rocha e não sobre a areia. Eram coisas concretas que Nosso Senhor conhecia muito bem e por isso empregava essas imagens para falar de Deus, para falar do seu Pai Deus, para se referir a Ele mesmo e para nos falar de nós, para nos mostrar quem é que nós somos, o que é que nós estamos chamados a ser. E uma imagem que o Senhor usava com frequência é aquela que o próximo domingo nos convida a meditar nas leituras da missa. É aquele que chama o domingo do Bom Pastor. E esta imagem do Bom Pastor é uma imagem que Jesus usou em várias ocasiões. No domingo vamos ler o capítulo 10 do Evangelho de São João, o início desse capítulo, e já aí vemos como o Senhor fala do bom pastor como uma imagem dele próprio. Eu sou o bom pastor. Assim se referia Jesus a ele mesmo. Já se está a ver que Jesus queria dizer que é um bom pastor, na medida em que o bom pastor leva as suas ovelhas para os melhores prados, leva-as por bons caminhos, ajuda-as, alimenta-as, dá-lhes de beber, quer o melhor para as suas ovelhas. E se as ovelhas seguem esse pastor, pois ficam felizes, não é? Na medida em que uma ovelha pode ser feliz, não é? Como aquelas embalagens que há às vezes de leite, não é? Isto é uma vaca feliz. Bom, uma ovelha feliz é aquela ovelha que segue o bom pastor, porque é bem tratada por esse bom pastor. Pois Jesus, quando fala do bom pastor, não arranja um exemplo que seja propriamente original, porque já na Sagrada Escritura, em várias ocasiões se falava do bom pastor. Em concreto, há um profeta, Ezequiel, que fala do bom pastor para o povo de Israel, quando ele está num momento muito difícil, talvez o momento mais difícil da história de Israel, quando foi deportado para a Babilónia. Uma nação que foi invadida, toda a gente foi tirada de lá, foi deportada, foi para outra terra, e estavam ali como forasteiros naquela terra, e o profeta Ezequiel fala, nessa ocasião, inspirado por Deus, tem um discurso em que diz àqueles homens e àquelas mulheres que Israel, ao longo da sua história, teve falsos pastores, maus pastores, que levaram o seu povo para a desgraça, por caminhos de morte. E assim se explicava também aquela situação do povo naquela altura, que já não tinham uma nação própria, que estavam deportados. Mas, dizia o profeta, que o próprio Deus, a partir daquele momento, iria dar a volta às coisas
e iria empenhar-se de um modo diferente na condução do seu povo. E diz o profeta que ele porá à frente do seu povo um bom pastor. Referia-se ao Messias, àquele que iria libertar o povo da escravidão e que seria capaz de o conduzir até à vida. O próprio Deus irá à vossa frente. Ele vos dará um bom pastor. Quando Jesus se refere a si mesmo como bom pastor, no fundo, está a dizer que esta promessa se cumpre nele. Eu sou o bom pastor. Começa assim esse Evangelho. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas entra por outro lado, é ladrão e salteador. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas conhecem a sua voz. Ele chama cada uma delas pelo seu nome e leva-as para fora. Talvez isto possa parecer um bocado estranho, este modo de começar com um porteiro, um aprisco onde estão as ovelhas, onde percebe-se um bocadinho melhor se tenha em conta que naquele tempo era costume reunir, quando o dia começava a chegar ao fim, era costume reunir vários rebanhos de pastores diferentes no mesmo local para serem protegidos. E esse local tinha uma cerca que delimitava o local, tinha uma porta para entrar e para sair, e tinha alguém que ficava lá de guarda a noite toda. Ficava lá de guarda, quer pelos perigos que poderia haver de outros animais, quer também pelos ladrões, pelo perigo do ladrão, aqueles que poderiam chegar lá e roubar uma ovelhinha, assim, sem que ninguém desse por nada. Ali está um porteiro, está um guarda a cuidar daquelas ovelhas. E ali ficava esse guarda a noite toda. E quando chegava a manhãzinha, mal começava o sol a despontar, apareciam os vários pastores e cada um deles chamava o seu grupo de ovelhas, que eles conheciam muito bem. Chamavam as ovelhas e o que é extraordinário é que as ovelhas reconheciam essa voz e iam atrás daquele pastor. E é isto que Jesus está a dizer. Jesus não é ladrão, nem salteador, não é um mau pastor, nem é alguém que está ali para desencaminhar as ovelhas. Pelo contrário, é aquele que vai ter com as ovelhas, que é o pastor, que as chama e elas reconhecem a sua voz. Esta relação de Jesus connosco, aquilo que tu, Senhor, nos queres dizer com este Evangelho, o que é? O Senhor chama-nos, fala connosco, diz-nos coisas. Às tantas, a pergunta que nós podemos fazer é: eu conheço a voz de Jesus? Eu dou ouvidos àquilo que Jesus me diz? Eu quero ouvir o que Ele me diz? O Senhor continua a explicar o que é que estas ovelhas fazem. Depois de ter feito sair todas as que lhe pertencem, caminha à sua frente. E as ovelhas seguem-no, porque conhecem a sua voz. Se for um estranho, não o seguem, mas fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Às vezes acontece com muita gente que parece que acontece o contrário, passa-se o contrário. São capazes de reconhecer a voz dos estranhos, que são aquelas pessoas que não lhes querem bem e que os querem enganar e levar por maus caminhos. E é possível reconhecer essa voz e desprezar a voz do pastor. É uma pena, porque as ovelhas que seguem a voz daquilo que não é o pastor são enganadas e hão de se perder. Pois nós queremos reconhecer a sua voz. Queremos escutar a voz deste bom pastor. Queremos segui-lo porque confiamos nele. Porque sabemos que ele nos quer bem. Realmente, pensemos nisto. Ainda há pouco celebrávamos a Páscoa, ainda estamos no tempo pascal e temos aí a prova evidente do amor de Jesus por cada um de nós. Se tu, Senhor, não nos quisesses bem, não terias nascido,
não terias passado por todas as contrariedades que passaste, não nos terias perdido tempo estando connosco tantos anos e ensinando-nos tantas coisas, e sobretudo não terias dado a tua vida da maneira que deste, com aquele sofrimento, com aquilo que custou dar a vida por nós. O Senhor também fala disso nesta passagem do bom pastor. Também diz que o próprio pastor está disposto a dar a vida pelas suas ovelhas. Esse é que é o pastor mais extraordinário. Aquele pastor, quando vem um animal feroz, quando vem um lobo, em vez de fugir com medo, enfrenta o lobo e defende as ovelhas. E nós temos a prova de que Jesus é capaz de fazer isto. Tu és, Senhor, o bom pastor. Tu daste desta forma por mim e estás à espera que eu te siga, que eu reconheça a tua voz e que eu te siga não só por um instante, mas que te siga sempre ao longo da minha vida. É isto que o Senhor espera de nós, que nos comprometamos com Ele, não sejamos ovelhas que vão escolhendo pastores diferentes. Agora convém-me, gosto de ser cristão porque até me dá uma certa paz interior. Agora não gosto porque é exigente. Agora isto, agora aquilo outro. Nosso Senhor espera que o sigamos sempre, que nos comprometamos com Ele. Que haja um compromisso de amizade, de amor, entre Jesus e nós, entre o pastor e estas ovelhas que somos nós que o seguimos. Que nos comprometamos a sério. Lembro-me sempre a propósito do compromisso daquilo que se diz, não é? Daquele exemplo castiço do pequeno almoço inglês, em que se diz que num pequeno almoço inglês, nós imaginamos aqueles pequenos almoços com os ovos e o bacon e essas coisas todas. No pequeno almoço inglês, a galinha colabora com o pequeno almoço e o porco compromete-se. O bacon é o compromisso do porco, que ali põe ali tudo, não é? E a galinha colabora. A galinha dá o seu ovinho, mas a galinha safa-se, passa a expressão, não é? A galinha sobrevive, não está ali comprometida, ela própria presente naquele pequeno almoço, não é? Há uma diferença entre estarmos comprometidos em empenharmos ou simplesmente acharmos bem, acharmos que o cristianismo é uma coisa bonita, que Jesus é interessante, que é uma personagem maravilhosa, que de vez em quando é bom ler o Evangelho. Há uma diferença entre isso e querer ouvir mesmo a voz do bom pastor. E querer segui-lo e comprometer-nos com aquilo que ele nos diz e irmos por onde ele nos indica porque confiamos nele. Dar ouvidos a Jesus porque sabemos que ele nos quer bem. Também neste domingo do Bom Pastor, é o Dia Mundial de Oração pelas Vocações. E de facto, o que é uma vocação? Uma vocação é o ser chamado para algo. E Nosso Senhor a todos nós nos deu uma vocação, deu-nos uma vocação batismal. Somos filhos de Deus pelo nosso batismo, temos essa vocação. E depois, ao longo da vida, a muitas pessoas, Deus vai chamando, vai concretizando essa vocação batismal ao longo da nossa vida e vai-nos falando. A muitas pessoas chama para o caminho do matrimónio, de encontrar o amor a Deus, amando outra pessoa, a mulher ou o marido e aquela família que está ali a nascer, que é uma vocação maravilhosa. Outras pessoas, Deus Nosso Senhor chama por um caminho de entrega total a Ele. Há muitas vocações, mas o que está implícito em cada vocação é que nós queremos ouvir o que Deus nos diz e pedimos-lhe: Senhor, o que é que tu esperas de mim? O que é que tu pensaste para mim? Tu que és o bom pastor, tu que sabes a minha vida, tu conheces a minha vida. Porque isto também é outro aspecto interessante. Nós não conhecemos a nossa vida. Nós conhecemos a nossa vida até hoje, até este momento em que a vivi. Mas o futuro, como se costuma dizer, o futuro a Deus pertence. Nenhum de nós esperava agora, neste tempo, estar fechado em casa com uma epidemia. Epidemia é uma coisa dos livros de história que ninguém, não passava pela cabeça de ninguém que fosse afetar-nos a nós. Pois ninguém conhece o seu futuro, mas Nosso Senhor conhece a nossa vida. E sabe para o que é que fomos feitos. E
E sabe o que é que nos faz felizes? E nós, quando queremos descobrir o que é que Deus espera de nós em cada dia, no fundo, queremos descobrir o que é que nos torna felizes em cada dia. E confiamos no Senhor e dizemos: Senhor, diz-me, fala-me, qual é a tua vontade? Eu quero seguir-te. Eu quero reconhecer a tua voz. Gostaria de a conhecer melhor, de a conseguir perceber, de a distinguir, porque é aquela voz que vale a pena ouvir. O Papa Francisco dizia numa ocasião: Jesus quer estabelecer com os seus amigos uma relação que seja o reflexo da relação que ele mesmo tem com o Pai. Uma relação de pertença recíproca, na confiança plena e na comunhão íntima. Jesus também quer isto para nós. Quer ter connosco a mesma relação, não é a mesma, mas é um reflexo dessa relação que ele tem com o Pai, que está perfeitamente unido a Deus Pai. E assim quer estar connosco. E, continua o Papa, para manifestar este entendimento profundo, esta relação de amizade, Jesus utiliza a imagem do pastor com as suas ovelhas. Ele chama-as e elas reconhecem a sua voz, respondem ao seu apelo e seguem-no. Esta parábola é muito bonita. O mistério da voz é sugestivo. Pensemos que desde o ventre da nossa mãe nós aprendemos a reconhecer a sua voz e a voz do nosso Pai. Do tom de uma voz sentimos o amor ou o desprezo, o carinho ou a insensibilidade. A voz de Jesus é única. Se aprendemos a distingui-la, Ele guia-nos pelo caminho da vida, uma senda que ultrapassa até o abismo da morte. Quero, Senhor, distinguir a Tua voz. Gostaria de distinguir melhor. E podemos voltar ao início da nossa oração. Podemos pedir isto. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor. Olha, aqui está, que belos exemplos de pessoas que souberam ouvir a voz de Deus. Que se deram conta que Deus queria o seu bem e que lhes falava, não às claras, mas às vezes de maneiras difíceis de perceber. São José, hoje São José operário, pois São José para ele foi difícil perceber a voz de Deus e só Deus revelou-lhe os seus planos durante o sono. Mais difícil ainda, só quando acorda de manhã depois de um sono pode pensar, isto foi tudo um sonho, isto está tanto. Mas não, São José conseguiu distinguir essa voz de Deus, conseguiu perceber o que é que Deus lhe queria dizer. Nossa Senhora, ao longo de toda a sua vida, soube confiar em Deus e percebeu que Deus lhe pediria a ela o que fosse o melhor, contando com a sua liberdade. Mas nunca negou nada a Deus. Assim nós pedimos a Nossa Senhora e pedimos a São José que nos ajudem a reconhecer a voz de Jesus, a voz do seu Filho. E assim estamos no caminho certo. Lembro-me sempre desse ponto, não é? Que também escrevia São José Maria no caminho a Jesus, sempre se vai e se torna a ir por Maria. Espero que neste mês de maio consigamos descobrir ainda mais isto. E poderíamos aplicar isto a muitas coisas. A Jesus sempre se ouve, e se torna a ouvir por Maria. Sempre conseguimos descobrir a sua voz uma e outra vez através de Nossa Senhora. É a garantia de que estamos no caminho certo. Sempre foi. Ao longo da história, às vezes, há manifestações muito bonitas dessa presença de Nossa Senhora e da maneira como nos ajuda a estarmos sempre no caminho que nos indica o bom pastor. Lembro-me daquilo que aconteceu, por exemplo, no Japão, não é? Essa história tão conhecida dos primeiros missionários que chegaram ao Japão, os primeiros portugueses que chegaram ao Japão em 1543 e que levaram consigo muitos missionários de outros países também.
Entre eles, o grande São Francisco Xavier, não é? Que fez ali um enorme trabalho apostólico e levou a fé àquelas pessoas, àquelas multidões. E, de facto, o catolicismo, inicialmente, como se sabe, foi acolhido com um grande entusiasmo naquelas terras do Japão. Foram crescendo, espalhando-se os católicos por todo lado, foram sendo batizadas muitas pessoas, até que houve uma altura em que começou a ser perseguido e foi mesmo declarado oficialmente ilegal. E então todos os católicos foram perseguidos e houve martírios em massa, não é? Até há vários filmes disso. E centenas deles foram beatificados e canonizados e são santos e beatos e estão agora no céu. E muitos outros receberam martírios, também estarão agora no céu. E parecia que tinha sido o final do cristianismo. E poderíamos pensar, bom, mas que pena, não é? Chegaram aqueles missionários, transmitiram a sua fé, é como se fossem o bom pastor, depois abandonou-os. Porquê é que Jesus abandonou aquelas pessoas? Mas não os abandonou. Não os abandonou. A fé não fica só dentro de nós quando tudo corre bem à nossa volta. Pelo contrário, a fé daqueles homens e daquelas mulheres fortaleceu-os. E foi crescendo. E mesmo perseguidos, eram cristãos escondidos e rezavam e não tinham possibilidade de ter sacramentos, mas de geração em geração, os pais para filhos e depois para os seus netos foram transmitindo aquilo que tinham aprendido daqueles primeiros católicos e dos padres que tinham chegado lá nos primeiros tempos. E assim, quando muitos anos depois, no século XIX, o Japão se abriu outra vez um bocadinho mais e se reataram as relações comerciais e entretanto voltaram lá outros missionários. Quando voltaram, pensavam que estavam a fazer uma primeira evangelização e abriram uma igreja, deram-se conta que havia lá já cristãos. E conta-se essa história de numa igreja recém-aberta, com o padre que lá estava dentro, e vê um japonês à porta, à espreita, a ver o que é que se passa, e esse japonês mete conversa com esse padre e começa-lhe a fazer uma série de perguntas. O senhor acredita no Papa? Sim, sim. O senhor acredita em Nossa Senhora? Sim. O senhor acredita na Eucaristia? Sim. Então o seu coração é como o nosso, dizia-lhe aquele japonês. Era um daqueles japoneses que eram católicos, que tinha sido batizado pelos seus pais e que nunca tinha visto um padre na vida, mas que lhe tinham dito, olha, acredita nas pessoas que acreditarem nestas três coisas. Nossa Senhora sempre está presente e ela ajuda-nos a reconhecer a voz do bom pastor. Vamos voltar-nos para ela e pedir-lhe que nos ajude a nós a seguirmos sempre essa voz. Com certeza que temos o propósito, como o Papa nos pediu, de rezar o terço todos os dias. O Papa também nos sugeria, nessa carta que nos escreveu, que no final do terço rezássemos uma oração. E o Papa sugere 2 orações que ele próprio diz que vai rezar todos os dias unido a nós. Pois vamos fazer esse propósito, rezar o terço, olhando para Maria, com o desejo de ser capaz de reconhecer essa voz de Deus como ela soube reconhecer na sua vida. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.